coração. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Eliomar Ribeiro, o diretor nacional da Rede Mundial de Oração do Papa, o Apostolado da Oração, o Movimento Eucarístico Jovem no Brasil. E hoje nós estamos iniciando o mês de novembro e eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre esta festa de hoje que nós celebramos no domingo como solenidade de Todos os Santos. A Igreja Universal celebra no dia 1º. No Brasil é que foi jogado então a festa para o domingo. Quem são os santos? Qual a origem desta festa? Os santos são inumeráveis pessoas, muitas até mesmo anônimas, que na sua maioria foram esquecidos na história e que ao longo dos tempos foram passando para, as suas histórias de alguma forma ficaram registradas. Imagine, por exemplo, os santos inocentes. Ninguém sabe quem foram aqueles inocentes, Assim. Então tem vários outros que às vezes na ata dos mártires não consta. Então, essas pessoas, às vezes, embora esquecidas por seu nome, elas continuam intercedendo por nós. São os que nós chamamos santos e são honrados pela Igreja. E muitos outros têm o seu dia de celebração. Na revista Mensageiro, eu escrevo lá aquilo que o Papa Francisco, falando sobre o chamado à santidade, nos dias atuais, o Papa diz que os santos e as santas de todos os tempos não são simplesmente símbolos, seres humanos distantes, inalcançáveis. Ao contrário, são pessoas que viveram com os pés no chão. Eles experimentaram a fadiga diária da existência com seus sucessos e fracassos. Portanto, os santos na vida da Igreja, podemos dizer que é alguém que viveu bem, que deu testemunho de vida, oferecido na convivência com os demais. Ninguém nasce santo. A santidade nos alcança no caminho, no caminhar. É dom de Deus que uns acolhem mais que outros. E os caminhos são tantos. O Carmelo para Santa Teresinha, por exemplo, para Santa Elizabeth de Trindade, o campo de concentração para São Maximiliano Kolbe e Edith Stein, os pobres para São Vicente de Paulo, Santa Luísa de Marilac, Santa Irmã Dulce, as missões para São Damião de Molokai, para São Francisco Xavier, o martírio para Charles de Foucault, Inácio de Azevedo e seus companheiros mártires, o confessionário para o Santo Curadás e o Padre Santo Leopoldo Mandique, os doentes para São João de Deus e São Camilo de Leles. Portanto, não há lugar nem espaço em que Deus não ofereça oportunidade de viver a santidade. A festa de Todos os Santos ocorreu pela primeira vez no dia 13 de maio de 69, quando o Papa Bonifácio IV transformou aquele panteão das celebrações, que era um templo dedicado aos deuses pagãos, no Olímpio de Roma, transformou então numa celebração em honra à Virgem Maria e a todos os santos, que naquele momento eram exatamente os mártires. Mas o importante é que essa solenidade de Todos os Santos enche de sentido a homenagem que nós fazemos a todos os mortos também, que celebramos no dia 2 de novembro. No entendimento da Igreja, todos que morrem em Cristo são santos. Portanto, o Papa Francisco, sobre essa solenidade, nos diz que a santidade não é um programa de vida, feito apenas de esforço e renúncia, mas é, sobretudo, descoberta de ser filhos amados por Deus. Não é uma conquista nossa, é um dom que recebemos. Nós somos santos porque Deus é santo, Ele que vem habitar em nossas vidas. Portanto, a alegria do cristão não é a emoção de um momento ou um simples otimismo humano, mas é essa certeza de poder enfrentar cada situação sob o olhar amoroso de Deus, com a coragem e a força que vem de Deus. O Papa também descreve nas bem-aventuranças, descreve que as bem-aventuranças nos mostram o caminho da santidade, o caminho que pode nos levar a viver melhor essas felicidades oferecidas. Então, o caminho da humildade, o caminho da compaixão, o caminho da mansidão, o caminho da justiça, o caminho da paz. Por isso, o Papa nos convida a viver as bem-aventuranças, que são as profecias de uma nova humanidade, de um novo modo de viver. Fazer-nos pequenos e confiar a nossa vida em Deus, ser manso em vez de tentar impor sempre a nossa vontade, a nossa ideia, praticar a misericórdia
em vez de pensar somente em nós mesmos, comprometer-nos com a justiça e a paz, em vez de alimentar injustiças e desigualdades, é sempre uma mensagem contra a corrente, que vai dizendo exatamente o contrário disso. Portanto, com efeito, nessa cultura que nós vivemos, nesse mundo que nós vivemos, que diz que para ser feliz é preciso ser rico, poderoso, sempre jovem, forte. Então nós percebemos que a mensagem cristã derruba esses critérios, porque faz um anúncio profético. A verdadeira plenitude da vida se alcança seguindo a Cristo, praticando a sua palavra. Isso significa ser pobre interiormente, esvaziando-se para dar lugar a Deus. Quem se acha rico, bem-sucedido, seguro, baseia tudo em si mesmo, é autorreferente e se fecha a Deus e se fecha aos irmãos. Muitas vezes, quem tem consciência de ser pobre e de não ser autossuficiente, permanece aberto a Deus e ao próximo e encontra nisso alegria. Por fim, o Papa nos pergunta: sou testemunho da profecia de Jesus? Eu expresso o espírito profético que recebi no meu batismo? Ou eu me conformo com o conforto da vida e às vezes com a minha própria preguiça, pensando que tudo está bem se estiver bem comigo? Levo ao mundo essa alegre notícia da profecia de Jesus? Ou vivo sempre me queixando de tudo e dizendo que tudo está errado? Nesse contexto, o Papa nos recorda que nas bem-aventuranças, duas, sobretudo, podem nos ajudar para viver essa santidade que Deus quer de nós. Primeiro, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Parecem palavras contraditórias, porque o choro não é nunca sinal de alegria e de felicidade. Motivos de choro e de sofrimento são a morte, a doença, as adversidades morais, o pecado, os erros. Simplesmente a vida cotidiana, frágil, fraca e marcada por dificuldades. Isso é muitas vezes o que provoca o choro. Uma vida que às vezes é ferida e passa pela provação de ingratidões e incompreensões. Jesus proclama bem-aventurados as pessoas que choram por essas realidades e, apesar disso, confiam no Senhor e se colocam sob sua sombra. Não são indiferentes, nem endurecem seus corações na dor, mas esperam pacientemente a consolação que vem de Deus. E esta consolação já é experimentada na vida mesmo. Segunda bem-aventurança que o Papa destaca: bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. A mansidão é um outro nome que a gente poderia falar da amorosidade. Pessoa que é amável. Mansidão é característica de Jesus, que diz de si mesmo: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós encontramos isso no capítulo 19 de São Mateus. Mansos, amorosos, são aqueles que sabem dominar a si mesmos, que dão espaço ao outro, que escuta o outro, que respeita o modo de ser e de viver do outro nas suas necessidades, nas suas exigências. Não pretende subjugar ninguém ou diminuir ninguém, não quer prevalecer nem dominar tudo, nem impor suas próprias ideias, seus próprios pensamentos, seus próprios interesses, e muitas vezes detrimento dos outros. Essas pessoas que a mentalidade mundana não aprecia, o Papa nos recorda, ao invés, elas são preciosas aos olhos de Deus, porque Deus lhes dá em herança a terra prometida, ou seja, a vida eterna. Portanto, a solenidade de hoje, que nós vamos celebrar no domingo, lembra essa vocação pessoal à santidade universal e nos propõe os modelos seguros para este caminho, que cada um percorre de forma única e que não se repete. Basta pensar na variedade inesgotável de dons e histórias concretas que existem entre os santos e as santas. Não são iguais. Cada um tem a sua própria personalidade, cada um desenvolveu sua vida em santidade segundo sua própria personalidade. Cada um de nós pode fazer isso, seguindo essa estrada que é a mansidão. Portanto, nesses 3 últimos meses no Brasil, nós tivemos, agora no final de outubro, a beatificação da jovenzinha benigna,
lá no Cariri cearense. E em dezembro nós vamos ter em Barbacena a beatificação da jovem Isabel Cristina, que também será beatificada. Ou seja, essas duas jovens, uma menina, de 12 anos e essa jovem de 19 anos que foi assassinada também, elas nos mostram exatamente isso, que a viver a santidade é viver a nossa vida em Cristo. O que São Paulo escreve aos Efésios vale também para nós, que queremos viver seguindo a vida de Cristo, as pegadas de Cristo, evitando sair do caminho. Diz São Paulo: por esta causa dobro os joelhos na presença do Pai, ao qual deve a sua existência toda a família no céu e na terra, para que vos conceda, segundo o seu glorioso tesouro, que sejais poderosamente robustecidos pelo seu Espírito, em vista do crescimento do vosso homem interior. Que Cristo habite pela fé em vossos corações, arraigados e consolidados na caridade, a fim de que possais, com todos os cristãos, compreender qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, isto é, conhecer a caridade de Cristo, que desafia todo o conhecimento, e sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, que Deus nos conserve nesse caminho de buscar sempre mais aquilo que nos faz viver bem. Não é aquilo só que faz agradar a Deus, porque agradar a Deus significa também a gente agradar, Viver não é agradar, mas servir a Deus com boa vontade a nossa vida. Então, que essa solenidade de hoje, que nós vamos celebrar na Igreja do Brasil no domingo, possa nos ajudar também a nós estarmos juntos nessa grande procissão, nessa grande corrente de santos e santas, e que esses nossos irmãos e irmãs possam animar a nossa caminhada por meio da nossa missão, no apostolado da oração, no movimento eucarístico jovem, nas nossas comunidades, na nossa igreja. Um grande abraço para vocês e peçamos juntos a intercessão de todos os santos e santas. Oração ao Sagrado Coração de Jesus. Ó coração de Jesus, meu Salvador, que depois de ter derramado o vosso sangue na cruz até a última gota, imolai-vos todos os dias na missa. Eis-me diante de vós, desejando ardentemente corresponder aos apelos de vossa imensa caridade. Prometo empregar todos os esforços para que o vosso reino seja ampliado nas comunidades, nas famílias e nos corações de todos. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.